Amém? Diz a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Verso 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não vos perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te engrandecer nesta noite e adorar ao Senhor, ó Pai, pois somente Tu és Deus e a nossa vida está derramada em Ti. Meu Deus, a nossa confiança é no Senhor. Meu Deus querido, a nossa vida depende integralmente do Senhor. Meu Deus, vem através do Teu Espírito falar conosco nesta noite. Meu Deus, que o entendimento da Tua palavra, a compreensão que somente pode ser, meu Deus querido, explanada através do Teu Espírito, recaia sobre nós nesta noite. Pai, abra o entendimento, abra, ó Pai Santo, a capacidade de discernir a sua voz, de compreender, ó Pai Santo, as coisas espirituais, para que possamos, ó Deus, entender os teus ensinamentos, que não venhamos ser como esta figueira, Pai, estéril, amaldiçoada, mas que venhamos ser homens e mulheres que produzam frutos e frutos de justiça, para que o Senhor se agrade em nós. Meu Deus, venha manifestar o seu poder, que em nossa fraqueza Tu venha, meu Deus, extrair a força e fazer com que, meu Deus, esta palavra se torne grande em nossas vidas, para que possamos fazer a Tua vontade. Fala-nos, ó Espírito Santo. Meu Deus querido, nós quebramos toda objeção e toda contrariedade, meu Deus, todo o que opõe, ó Pai, a Tua palavra nesta hora, que venha por terra em nome de Jesus, e que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, e que vidas recebam, ó Deus, o poder e a unção restaurador da Tua palavra nesta hora. Nós oramos, Senhor, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, Jesus, eu sempre falo do nosso mestre de N coisas, mas a forma de ensino a qual ele praticava era algo fantástico, porque ele era, ele tinha uma didática para ensinar, e ele usava o clima, ele usava as circunstâncias, ele usava todas as coisas da nossa vida cotidiana, ou daqueles que viviam ao seu redor, para que aquilo fosse ilustrado, e uma ilustração, ela se torna muito viva em nossas vidas. Eu conversei com alguém esses dias, e aí ele foi conversando comigo, disse: olha pastor, a minha vida está daquela maneira que o senhor fez tal ilustração. Então a ilustração ajuda a vivificar o ensinamento, e Jesus fazia justamente isso. Ele dizia: olha, as aves do campo, olha isso, olha aquilo. Ele ia mostrando todas as coisas com ilustrações, para que aquilo fosse em nossa vida um ensinamento, e assim para os discípulos. E ele sai então de um determinado lugar, estava em Jerusalém, e quando ele está saindo do templo, ele está com fome, a caminho de um outro lugar, e no meio deste caminho,
ele obviamente enxerga algo que aos seus olhos foi algo muito interessante e muito importante, um pé de fruta. Embora nós não tenhamos muita intimidade com o figo, lá é algo normal, tanto o figo como a figueira e a oliveira, né? As azeitonas, nós temos mais intimidade, mas o figo era algo natural, e é algo natural do Oriente. E ele, quando vê aquela figueira, ele diz: oh, beleza, ela está com folhagem, é lá que eu vou, vamos para lá, discípulo, que eu vou comer, e vou sentar um pouquinho e comer alguns figos, porque ele tinha fome. É como você e eu aqui, talvez andando por algum lugar, hoje já não mais, porque tudo é carro, tudo é moto, tudo é bike, tudo é, né, é rapidinho, mas quando nós vemos a saída para Maringá, que tem alguns pés de manga ali, é brincadeira o que tem cara parando com carro e com vara de bambu e tacando pedra e coisa e tal para chupar uma manga. Muitos comem verde, coisa e tal, só pelo prazer de pegar a fruta, mas Jesus estava, na verdade, com fome. E ele olha aquela figueira de longe, identifica que ela estava com folhas e se dirige para aquele local, mas ele tem uma grande surpresa quando ele chega lá. Jesus estava usando aquele momento para ensinar algo, porque ele vê as folhagens, vê a figueira e se direciona para este lugar, e ele esperava só uma coisa daquela figueira: diga, frutos. É isso que ele esperava. Ele esperava que a figueira tivesse frutos. Ele estava indo lá para matar a sua fome, para tudo ele obviamente tirava lições para os seus discípulos, mas quando ele chega na figueira e começa a mexer nas folhas, ele começa a identificar algo muito triste. Essa figueira, ela só tem folhas, mas ela não tem frutos. Então Jesus, numa certa hora, ele fica indignado com aquela figueira, e ele faz algo que não é legal. Ele faz algo que deixa uma indigestão na história aí, que é a indigestão dele amaldiçoar a figueira. Diz: olha, ninguém jamais, não mais comerão frutos de você. Ele amaldiçoa a figueira. E nesse inteirinho, nesse tempo, ele vai para o seu destino, e na volta, os discípulos retornando, eles colocam o olho na figueira, e o que eles veem? Que ela está seca. Diz: olha aí, a figueira secou, ela não vai produzir mais frutos. Mas veja que existe alguma coisa aí neste fato, nessa narrativa, que parece estar errado. Aqui em Marcos, no capítulo 11, no versículo 13, lá embaixinho, diz assim: olha, aproximando-se dela, não achou senão folhas. Mas por que Marcos faz a narrativa? Porque não era tempo de figos. Então, espera um pouquinho, Jesus foi lá na figueira, esperando algo dela, e ela tinha folhas apenas, mas não tinha figos. Mas é justificável. Por quê? Porque não era tempo de haver nela figo. Não tinha, ninguém vai ficar aí, eu não sei os tempos das frutas, eu sou horroroso para isso, mas eu sei que mexerique, polcã, essas coisas aí dá na época do frio. Ninguém vai ficar esperando uma polcã linda e maravilhosa em época que é de verão, por exemplo. Não sei se estou certo, mas mais ou menos assim. E Jesus vai lá em uma época que não era propícia da produção daquele fruto, e mesmo assim ele fica indignado. Então, qual será a história disso? Qual será o objetivo desta ilustração, ou deste momento que Jesus faz? Nós podemos perceber uma coisa, estudando e olhando mais profundamente. A figueira, na verdade, ela produz primeiro frutos e depois folhas. Amém? Primeiro frutos e depois folhas. Então Jesus olhou ela cheia de folhas. O que era a coisa mais natural que poderia acontecer? Se tem folhas, tem o que, irmãos? Frutos. Ela tinha aparência de quem tinha frutos. Ela deu a ele um sinal falso. Ele diz: olha, eu sou uma figueira que estou em plena produção, estou cheio de fruto bom, pode vir aqui apanhar e matar a sua fome, saciar a sua necessidade, vem satisfazer com os meus frutos. E ela engana o Senhor, porque quando ele chega lá não há frutos. Não é questão de não ser a época dela frutificar, mas o problema é que ela deu um sinal falso, que ela foi enganadora, e que esta figueira era, infelizmente, apenas estava mostrando o que não era, e ela era apenas uma figueira de aparência. Ela era apenas uma figueira que mostrava ser, mas não era. Ela queria dizer que ela estava bem, lógico que ela não tem consciência nem nada, mas nós vamos ver e entender que Jesus estava aguardando mais dessa figueira. Ele estava guardando mais dela, frutos, porque ela tinha folhas, ela deveria, então, com a aparência de quem tinha frutos, ter frutos. E esse é um problema para nós. Pergunta ao seu vizinho: que tipo de figueira você é?
Não precisa responder não, porque às vezes nós somos a figueira que só tem aparência, às vezes nós somos a figueira que só tem folhagem, às vezes nós somos a figueira que aparentemente parece que está lotadinha de frutos, mas é só conversa, e é só engano, é só um tipo, né? É só um estereótipo, é só uma montagem, é só uma fraude, é uma pseudo figueira, porque ela na verdade ela é mentirosa, a sua vida ela é camuflada, ali não era uma camuflagem apenas as suas folhas, porque ela era estéril, ela não tinha condições de gerar, ela não tinha condições de trazer frutos para o seu mestre ou para Deus, no sentido espiritual, trazendo para nós. Às vezes assim somos, pessoas que aparentemente, né, mostram uma vida cristã, que deveria ser verdadeira, que deveria ter frutos, que deveria aparecer, na verdade, como um homem, uma mulher de Deus, mas infelizmente, elas têm uma vida que é só aparência, achando que é apenas dizer, eu sou cristão, eu vou à igreja, sei lá, aos domingos, ou na campanha, ou vou orar, ou a vida dele é apenas uma aparência, ele é apenas um cristão nominal, ele é apenas alguém que gosta, ou é simpatizante da palavra de Deus, ele é simpatizante do que é pregado, ele é simpatizante da salvação, ele se interessa por ir aos céus, ele se interessa em receber a proteção que Deus dá, ele se interessa por receber a salvação da vida eterna, mas ele só se interessa nisso. Então ele se torna uma pessoa simpatizante nominal, ele se diz cristão, mas quando chega a hora de gerar frutos e produzir algo para Deus com justiça, em fidelidade, em entrega, sabe, abnegação, entregando a sua vida para Deus, então aí a coisa fica diferente. Não, para mim já basta. Para mim basta ir ao culto algum dia, para mim já basta eu ter o nome de cristão, eu já sou talvez batizado ou não, mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu oro de vez em quando, mas sabe, chegará uma hora em que Jesus virá sobre a sua vida e vai desejar apanhar um fruto, e para que eu e você não venhamos correr este grande problema, de que o mestre chega em nós e diz, olha, ô cristãozinho sem vergonha que você é, hein? Aparência de cristão, jeito de cristão, fala como cristão, verdadeira folhagem, como você fala bem, ou como você se articula bem, mas quando é necessário produzir algum fruto, não há nada. Irmãos, isso é muito sério. Que tipo de frutificação andamos gerando? Quem nós somos fora deste recinto? Quem nós somos lá em nosso trabalho? Quem nós somos quando estamos, na verdade, com pessoas que não são de Deus? Quais são as nossas atitudes? Como nós nos movemos? Como nós vestimos? Quais são, né, os valores? Qual é o nosso caráter? Qual é a nossa atitude diante daqueles que são ímpios? Será que a nossa vida ela é apenas uma vida vistosa? Uma vida cercada de uma aparência ou de uma folhagem bela? Mas Deus aguarda de nós frutos, amém, irmãos? Deus espera ver na sua vida, em minha vida, frutos. Isso é extremamente necessário para que não nos tornemos estéreis e amaldiçoados. Que é isso, pastor? Eu conheço pessoas que a vida delas são verdadeiras pés de figueiras amaldiçoadas, secas. Essa pessoa batalha, essa pessoa luta, e a vida dela permanece sendo estéril, porque ela não pode nem mesmo gerar frutos para Deus, e nem ter frutos de Deus na sua vida. Luta, batalha, mas ela nunca produz frutos para Deus, por isso a sua vida é sempre de dor, não consegue ter compromisso, não consegue abrir mão de algumas coisas que são seculares e mundanas, porque para elas não é interessante. Mas chegará um tempo em todos nós que Deus pedirá conta, até mesmo das palavras frívolas que saíram dos nossos lábios. Então quem é você diante de Deus? Que tipo de fruto você gera? Ou você é apenas uma folhagem inexpressiva e aparente? Precisamos tomar cuidado, porque pessoas se enganam, achando que simplesmente produzindo folhagem, essa folhagem ela pode ser colocada aqui como algo aparente mesmo. Ter uma Bíblia, ter um adesivo no carro, dar um jornalzinho para alguém, falar em nome de Jesus, orar na hora do almoço. Tem uns que nem isso fazem, mas isso é apenas uma folhagem. Mas quando chega o momento de ter compromisso, entrega e realmente levar a cruz, então a coisa já volta para o aparente.
não tomam posição e nem atitude diante de Deus, por isso infelizmente vivem como a figueira estéril e amaldiçoada, a qual infelizmente não poderá gerar frutos de compromisso com Deus, e assim não poderão trazer para si a bênção do Senhor. Precisamos ter definições, irmãos. É bem verdade que o fruto ele não é algo que nós podemos gerar, porque tudo procede dele. A Bíblia diz que a videira, que o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é a videira verdadeira, e que sem ele nós não podemos fazer nada, que o Pai é o verdadeiro agricultor, e nós somos os ramos ou as varas que fomos enxertados nele. Então, para que nós possamos gerar frutos, precisamos estar ligados completamente nele, amém? E aí nós vamos vendo, eu sou ligado nele completamente. Será que para a vida que eu levo me faz eu receber tudo que vem direto dele? Ou estou recebendo influências e nutrientes e coisas que vêm do mundo? As pessoas precisam compreender que ele é a fonte geradora de todas as coisas, mas muitos não se ligam nisso. Então nós devemos evitar tornarmos essa figueira ou essa planta estéril, maldita, que só tem uma aparência. Então Jesus nos fala aqui em Marcos 11, 22, 23, sobre a fé. Em verdade digo, se alguém disser a este monte, erga-te, lance no mar, e não duvidar em seu coração e crer que se fará, assim será feito. Então ele vai concluindo e vai colocando alguns pontos, como a oração, como o perdão, mas nós vamos focar aqui na fé. Nós vamos vendo que a justiça vem para nós através da fé, sermos justos, porque justiça é um fruto, amém, irmãos? Justiça é um fruto. Abra aí Romanos 1, no verso de número 16, Romanos capítulo 1, no versículo de número 16, nós vamos ver que através da fé, da justiça nós geramos fé, e é necessário sermos justos, para gerarmos estes frutos. Romanos 1, verso 16 e 17, diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo, na verdade, ele vem e vive, a justiça traz esta fé. Hebreus 11, no versículo de número 6, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, no versículo de número 6, nos mostra que para que tenhamos essa frutificação é necessário agradar a Deus através desta fé no Senhor. E diz assim: ora, sem fé é o que, irmãos? Impossível o que? Agradar a Deus. É impossível, não há meios, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou presenteador dos que o buscam. Nós precisamos entender isso. A fé que agrada a Deus é a fé que produz frutos. Tiago 2, no versículo de número 14, Tiago capítulo 2, no verso de número 14, e aqui nós temos, é interessante porque algumas pessoas, obviamente, através das suas ideias, né, pessoais, eles deturpam a Bíblia, e algumas religiões, eles colocam e vivem pela obra. Eles acham que fazendo obras, isso é um fruto, é óbvio, trabalhar e fazer obra em prol do próximo, isso é um fruto, mas infelizmente é um fruto que, se não estiver ligado ao contexto bíblico, não vale nada para Deus. Mas há uma verdade nisso, se tiver um conjunto. E diz assim, olha, Tiago capítulo 2, versículo de número 14: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver o que, irmãos? Obras. Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver o que? Obras. É o que, irmãos? Morta em si mesmo.
Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Coisa dura, né? Porque aquele que faz uma obra, ele não precisa falar que tem fé, porque ele faz pela fé. Mas quereis saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que os homens são justificados pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificado pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir para outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então quer dizer, frutos através de obras, frutos que agradam a Deus através de fé e obras. O que é que nós estamos fazendo? Que tipo de fruto nós estamos dando no sentido de ajudar os irmãos, de fazer a obra de Deus, de fazer o que Deus quer? Não adianta eu dizer eu tenho fé e sou uma pessoa que não faço absolutamente nada para o reino do Senhor, porque a Bíblia é clara: buscar em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus, o reino de Deus. E aí não é apenas buscar os céus ou a igreja. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus é fazer tudo aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, com atitudes e ações no trabalho, no estudo, em casa, em tudo, na família, com os maridos, com as esposas, com os filhos, o reino de Deus para a nossa vida. Então, se não houver isso, irmãos, nós somos quase que pessoas estéreis, que mantêm uma folhagem, mas não vivem a verdade. Aí ele entra e nos diz sobre o perdão, porque Deus exige, espera que nós venhamos perdoar como Ele nos perdoou. Pecadores e malignos devemos perdoar para ser perdoados. Mateus 6, verso 14 e verso 15. E há grandes problemas sobre isso, muitos problemas. Mateus 6, no versículo de número 14. E versículo 15, Jesus declara: pois se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Pergunta, seu irmão: tu tem dado fruto de perdão? Irmãos, a coisa é séria. Quando pega no perdão, talvez eu foco mais aqui, a coisa é muito séria. Hoje pela manhã no estudo bíblico eu falava sobre uma palestra que eu estava ouvindo. Fui atender um cliente, e a viagem era longa, longa entre as 2h30, então eu vou escutando pregação e coisa e tal, e aí ele disse que ele estava tão moído. Falei hoje pela manhã aqui, ele pregou sexta e sábado e domingo pela manhã, e pegou uma virose muito terrível. Ele liga para o pastor, diz: pastor, não vou conseguir pregar hoje não. E no meio da ligação, Deus diz: você vai pregar, mesmo que for para levar numa maca, você prega deitado lá. E ele diz: e daí, pastor? Não vou pregar e coisa e tal. E ele vai. Então, em cima da hora, ele ia mudar o roteiro, e esse pastor vai fazer uma pregação em uma igreja muito grande em Recife. E lá ele não tinha nada, esboço, pregação, nada, não tinha o que pregar. Ele disse: já sei, eu vou pregar sobre o perdão, sobre perdoar. Se você tem alguma ofensa com alguém, se alguém lhe ofendeu, se você tem algo contra algum irmão e foi levar uma oferta ao Senhor, então deixa a tua oferta no altar, vai lá e reconcilia-te com o teu irmão, né? E aí volta para que o Senhor possa receber essa oferta, senão Deus não recebe. Então ele faz uma pregação de 15 minutos apenas, só de 15 minutos, porque ele estava amuado. Aí quando ele termina a pregação, no meio do pessoal, alguém ergue a mão, e é um obreiro antigo da igreja. E esse obreiro diz assim: olha, posso falar? E aí o pastor diz: sim, você pode falar, mas eu quero ir na tribuna. E diz assim, aí o pastor: não, pode vir, porque era um obreiro antigo. E ele dá o microfone, o obreiro pega o microfone e diz assim: pastor, eu preciso lhe pedir perdão. E o pastor regalou o olho, porque era alguém da confiança dele. Disse: mas perdão por quê? Porque eu tenho lhe caluniado, eu tenho lhe invejado, eu tenho lhe perseguido, eu tenho lhe detonado. Ao invés de ser seu cúmplice, eu tenho sido cúmplice do diabo.
A igreja toda caiu por terra, não foi? E eles então foram quebrantados, e o pastor que estava pregando dizia: veja como o Espírito Santo de Deus faz e coisa e tal. E aí começou um a um levantar a mão, e disse que logo fez uma fila na igreja. Ele queria ir embora, pregou 15 minutos, disse que o culto acabou, foi meia-noite. Mas houve um quebrantamento tão grande na igreja, e ali eles instituíram o culto perdão, e hoje diz que é uma das maiores igrejas em Recife. Por quê? Porque onde não há fruto de perdão, ali há esterilidade, não há crescimento, não há desenvolvimento, porque havia dentro do coração de pessoas, aí uma irmã ergue a mão: olha, eu queria falar com a irmã que eu falei dela e coisa e tal, e ele diz assim: olha, eu nunca ouvi coisas tão escabrosas na minha vida, mas o que houve? Houve um quebrantamento e perdão. O obreiro com inveja do pastor, com coisas horrorosas. Então como poderá então essa pessoa ser uma pessoa que produz bons frutos? Então, irmãos, nós temos que entender que a nossa vida não pode ser só uma folhagem linda. O cristianismo, ele não vive de capa, ele vive de obras, ele vive de frutos, ele vive de mudança, ele vive de coisas grandes. Veja aí Mateus 18, 21, não vai dar para ler todo, mas depois você lê em casa até o verso 35, Mateus 18, no versículo de número 31, 18, 21. Aqui nós vemos a radicalidade, do perdão. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pobre Pedro, não é? Jesus respondeu: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quase 500 vezes deve perdoar o irmão diariamente. Esse é o fruto do cristianismo. Esse é o fruto que Deus espera. É isso que Deus aguarda de nós, uma vida cristã não de folhagens, mas uma vida cristã de frutos que satisfaça ao nosso Deus, amém? Então olha, temos aqui a oração, nós temos aqui o perdão, nós temos aqui fatos aos quais Deus espera, as obras, que nós venhamos ser pessoas que têm frutos, e nós seremos bênçãos para os irmãos, para a igreja e para o próprio Deus, amém? Coloque-se em pé, todas as figueiras aí, em nome de Jesus. Todos pé de figueira. E hoje, da esterilidade para a produtividade, em nome de Jesus, amém? De só aparência para aqueles que vivem na aparência, para uma vida de imensidão e produção das coisas a qual Deus espera na sua vida. Deus quer tirá-lo da improdutividade, da esterilidade, da morte e da maldição, porque aqueles que não produzem frutos, o Senhor amaldiçoa, porque não vale de nada, é só uma aparência. Deus espera mais de você, Deus espera mais de você. Deus espera mais compromisso, Deus espera, que você seja uma pessoa mais entregue à sua obra, que você seja mais fiel, mais fidelidade, mais perdoadora, mais trabalhadora, que você tenha realmente um caráter cristão, que você seja alguém que, lute pelos valores a qual Jesus morreu e nos ensinou. Deus quer tirar você dessa vida de esterilidade e morte, e fazer você ser um grande produtor de frutos para o Senhor. Deus, quando chegar em você, vai lhe abençoar, porque você produz muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos. Coloca a mão em seu coração e ora comigo e diz: Espírito Santo, Tu me sondas e me conheces, e verdadeiramente sabes se sou uma planta, uma figueira de aparência, ou que produz frutos. Sonda-me agora e muda a minha história, que eu venha produzir para o seu reino, para os meus irmãos, para a sua obra. Não quero ser estéril e nem amaldiçoado, mas quero progredir e produzir frutos para o Senhor, para que o Senhor tenha em mim prazer. Em o nome de Jesus é a minha oração, amém? Ainda de olhos fechados, vou orar com vocês. Pai, nós te adoramos nesta hora e pedimos, Espírito Santo, a tua direção
Tu és, ó Pai, o nosso maestro. Tu és quem conduz, ó Pai, a nossa vida. Tu és aquele que dirige os nossos passos. Mas Tu és um Deus, ó Pai, compassivo. Tu és um Deus que nos deu livre-arbítrio e nós podemos seguir o caminho que quisermos. Tu não impõe nada. Tu tem declarado: eis que coloco diante de vós caminho de bênção e de maldição, caminho de vida e de morte. Todavia, escolhas o caminho da vida. Pai, Tu pede: filho meu, dai-me o Teu coração. Pai querido, depende do Senhor, não depende de nós, porque todo sacrifício, toda entrega, todo preço já foi pago, Pai, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, ó Pai, abundantemente gerar frutos de justiça, frutos, ó Deus, que Te agradassem. Então, meu Pai, que cada um aqui nesta noite venha tomar a posição e a atitude de mudança, Pai, de transformação, de entrega, de buscar, ó Pai, o Teu reino, a Tua face, e fazer aquilo que lhe agrada. Ainda, meu Deus, que muitos venham declarar contrariamente, ou venham se afastar de nós, meu Deus, nós podemos perder todas as coisas, só não podemos perder a Tua presença. Pai querido, trabalha em nós, meu Deus, sendo a nossa força, sendo a videira verdadeira que nos dá toda a força, porque sabemos que sem o Senhor absolutamente nada podemos fazer. Espírito Santo, toca-nos, ó Pai, faz com que cada homem, mulher, Pai, saia da vida inerte, meu Deus, procrastinada, parada, paralítica na fé, e comece a crescer e gerar frutos, frutos de justiça. Meu Deus, em um nome de Jesus nós oramos. Toca-nos com Teu poder, Pai querido, para que sejamos, ó Deus, motivos de alegria para o Senhor, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, cada um que aqui está, Senhor, que o Teu poder se assenhore, que venha nos tomar, ó Pai, se apoderar de nós, para o louvor da Tua glória. É o que nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus, e todos digam amém, e aplaudam o Senhor seu Deus. Aleluia!